Bom dia, irmãos e irmãs. Mais uma semana no estudo do Evangelho, né? Não separeis o que Deus juntou. Então, vou fazer uma prece inicial, né? Peço a Deus, Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo da guarda, meu anjo guardião, que eu consiga fazer um bom Evangelho, né? E leve a mensagem para quem precisa dessa informação, né? Peço a Deus a permissão para dar por iniciado mais um estudo, dizendo todos dos lados da vida, graças a Deus. Então vamos começar a fazer a leitura, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Por objetivo regular, as relações sociais e os interesses das famílias, segundo as exigências da civilização, eis porque ele é útil, necessário, mas variável, deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como um selvagem, mas nada, absolutamente nada, se opõe a que seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam seu império entre os povos esclarecidos. Eles desaparecerão com o progresso moral, que abrirá, enfim, os olhos sobre os males, sem números as faltas, os próprios crimes que resultem de união contraída, tendo em vista unicamente os interesses materiais. E se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral, unir indissoluvelmente um a outro seres que não podem viver junto, do que lhes dá a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares. O divórcio. Item 5. O divórcio é uma lei humana que tem por fim separar legalmente o que está separado de fato. Não é contrária à lei de Deus, uma vez que não reforma, senão o que os homens fizeram, e não é aplicável, senão nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrária a esta lei, a própria Igreja seria forçada a considerar prevaricadores aqueles dos seus chefes que, pela sua própria autoridade e em nome da religião, em mais de uma circunstância, impuseram o divórcio, dupla prevaricação. Então, uma vez que seria só em visita de interesse temporais e não para satisfazer a lei do amor, mas Jesus, ele mesmo, não consagrou a indissolubilidade absoluta ao matrimônio. Não disse: é por causa da dureza de vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. O que significa que, desde o tempo de Moisés, a afeição mútua, não sendo objeto único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas, acrescenta, isso não foi desde o princípio. Quer dizer que na origem da humanidade, quando os homens não estavam ainda pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões fundadas sobre a simpatia e não sobre a vaidade ou ambição não davam lugar ao repúdio. Vai mais longe e especifica o caso em que o repúdio pode ter lugar
o de adultério. Ora, o adultério não existe onde reina uma. Então, vamos entender isso, né? Que a narrativa do texto, né? Ele coloca um contexto interessante, que o ser mais esclarecido, assim, mais organizado, ele não pode ter atitudes do ser que era um ser que vivia de forma desorganizada, né? O que acontece? Só que a humanidade, ela não entendeu isso. Ela não entendeu porque ela não quer respeitar as leis do amor, né? Que seria a lei moral e as leis de Deus. Então ela tomou, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, ela tomou outro rumo, né? Só que os planetas, ele tem uma duração para ter uma outra vibração, e que os espíritos encarnados no planeta passam durante 7.000 anos para se evoluir e para passar para outra fase da vibração do planeta, né? Então a humanidade, ela está chegando no final do seu ciclo dos 7.000 anos, andou para um lado que não deveria andar, porque foi o lado do orgulho e o lado da vaidade através do materialismo, né? E aí ela agora está se organizando nesse finalzinho, porque é obrigatório, só passa para o planeta de regeneração com a vibração da espiritualidade quem tiver no contexto dessa vibração da espiritualidade, e aí ela vai se reformar entendendo, fazendo as coisas certas, né? Então o casamento agora passa para ela ser a lei do amor, ela vai ter que fazer isso, né? Senão não vai entrar, nem todos vão entrar, por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então, nesse sentido. E aí ele faz uma observação também, que antes da lei de Moisés não era assim, né? As pessoas casavam e viviam até o resto da vida porque respeitavam a lei do amor. A partir do momento que eles começaram a praticar a vaidade, principalmente os homens que foram até Moisés, porque ele pediram a separação por vaidade, que achava que a mulher era chata, né? Então, nesse contexto, não entra na lei do amor, é vaidade, é orgulho e estão presos ao materialismo. Então, é nesse contexto que o texto coloca. Então, e ele coloca que a lei que o divórcio é uma lei humana que não vai contra a lei de Deus, porque ela vai separar o que já está separado, né? Como eu falei anteriormente, as pessoas só se separam porque esqueceram que a paixão dura 3 anos, casaram por interesses, né? E por interesse estão levando a vida materialista, e o casamento já tinha acabado, já tinha separado, só que eles não observaram. Então eles estão oficializando através do divórcio essa separação de um erro que eles cometeram, né, no passado, no início dessa relação, né? Então não tenho mais nada para falar sobre o texto, né? Passo para prece encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardião, meu anjo da guarda, meu anjo guardião, né, por ter conduzido bem esse estudo, e com certeza eu estou levando uma mensagem para alguma pessoa, ou para algumas pessoas, né, que estavam precisando dessa explicação, né? Peça permissão a Deus para dar por encerrado, né, mas esse estudo,
dizendo a todos do fundo do coração, né? Pedindo a permissão a Deus e pedindo a todos do fundo, dos dois lados da vida, do fundo do coração, dizendo graças a Deus. Aleluia, amém.